Quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais. Eu sou João Capixaba, estou aqui hoje na Praça Tiradentes, aqui na cidade de Ouro Preto. E é daqui que nós vamos começar o Périplo Mineiro, aqui por várias cidades históricas de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho de história do Brasil, de economia e também de geografia. Vamos com a gente, já dá um joinha, se inscreva no canal. Essa rota aqui, ó, Ouro Preto e Mariana, vai ser muito legal. Chegamos aqui agora na Basílica Nossa Senhora do Pilar, aquela igreja que tem a maior quantidade de ouro aqui em Ouro Preto. Vamos lá conhecê-la. É impressionante, é indescritível o interior dessa igreja. Toda feita de ouro. Fantástica. A capital da capitania de Minas Gerais era Ouro Preto. Esse título só foi perdido quando foi transferido para a atual Belo Horizonte, a atual capital mineira, a atual capital do estado de Minas Gerais. Com as entradas dos bandeirantes para dentro do Brasil, foi descoberto nessa região um ouro negro, um ouro com alto teor de ferro, dióxido de ferro. Por isso, do ouro negro ficou o nome Ouro Preto. Ouro Preto, ou Vila Rica, foi palco de algumas manifestações na época do ouro, na época do auge aqui da região. Uma delas foi a revolta de Felipe Luiz. Errou! A população daqui, os mineiros, eles eram contra o quinto, que era um imposto cobrado pela coroa Portugal de mais ou menos 20% do ouro extraído tinha que deixar com a coroa, com Portugal, e aí houve essa revolta. Uma outra revolta muito conhecida aqui de Vila Rica, aqui de Ouro Preto, da época do Brasil, da mineração aqui no Brasil, foi a Inconfidência Mineira. Os Inconfidentes daquela época, e aí vale destacar a figura de Tiradentes, né? Figura de Tiradentes que muitas pessoas lembram ainda por causa do feriado que tem, dia 21 de abril. Mas os Inconfidentes, eles estavam inconformados também com a coroa, com Portugal. E vale também destacar o contexto da Revolução Vale destacar também o contexto da Revolução Francesa, que muitos estudantes daqui da época, tá certo? Daqui da burguesia, aqui de Vila Rica, foram estudar na Europa, aprenderam os ideais lá da Revolução Francesa, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, e voltaram com essas ideias aqui para o Brasil, aqui para Vila Rica, e se inconformaram com a coroa, com Portugal, e tentaram separar Minas Gerais do restante do Brasil, e essa revolta ficou conhecida como a Inconfidência Mineira no ano de 1789. Essa daqui é a Igreja São Francisco de Assis, uma obra máxima do Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. A obra máxima dele no quesito arquitetura. Essa igreja fantástica, olha só. As esculturas aqui do lado de fora, tudo em pedra-sabão. Lá dentro também tem várias esculturas em pedra-sabão, tá certo? E o teto é considerado o segundo teto mais bonito do mundo, comparado com a Capela Sistina, tá certo? Só que o teto foi feito pelo mestre Ataíde. Uma igreja fantástica também para ser visitada aqui em Ouro Preto. E olha, é do lado da feirinha que vende esculturas em pedra-sabão, que nós vamos passar lá agora também. Atualmente Ouro Preto, ela tem uma vocação turística muito forte por todo o contexto histórico da história do Brasil, história mundial. Então a cidade depende muito do turismo. Esse turismo da história do Brasil, um turismo religioso de muitas igrejas.
tem uma faculdade, a UFOP, Universidade Federal, que ela é referência em ciências de geologia e de minas também, de mineração no caso. E o Carnaval de Ouro Preto é um carnaval muito procurado, é considerado um dos 5 carnavais, um dos 5 melhores carnavais do Brasil. Então você que gosta de festa, gosta de folia, é interessante você vir aqui conhecer. Estamos aqui agora na Mina da Passagem, entre Ouro Preto e Mariana. Nós vamos conhecer agora, vamos pegar um trolley, que é aquele carrinho, tipo um trenzinho que desce lá embaixo na mina. Vamos lá conhecer essa mina, muito legal, muito interessante, mas lembrando, não teve a participação do trabalho escravo aqui, tá? Então assim, era uma empresa britânica que explorava aqui o ouro aqui da região de Ouro Preto. Vamos começar a descida aqui agora da Mina da Passagem. Lembrando que essa mina aqui, ela não teve participação de escravos, é uma mina de extração de ouro de uma empresa, de uma companhia britânica. Então assim, não teve aquela questão do escravo ter que vir pra cá, pra explorar a mina. Não teve isso. Foi iniciativa privada, tá certo? Então, mas vale a visita, vale você vir aqui conhecer. Esse trolley foi adaptado pro turismo, tá certo? Então, chegamos agora aqui no Centro Histórico de Mariana, aqui ó, Igreja do Carmo, Igreja de São Francisco de Assis, e aqui atrás de mim está a Casa de Câmara e Cadeia. Ao centro, o Pelourinho, como em todas as cidades históricas do Brasil, naquela época que era colônia de Portugal, tá certo? Vamos dar uma voltinha aqui por Mariana, conhecer um pouquinho aqui da história do Brasil e da história de Minas Gerais. Bom, lembrando que Mariana, que o centro histórico, a cidade de Mariana não foi atingida por aquela barragem de 2015 que atingiu o Bento Rodrigues, aquela comunidade de Bento Rodrigues, foi até o Rio Doce, lá do Rio Doce desagou no Espírito Santo, tá certo? Aquela catástrofe gigantesca, tá bom? Aquela primeira barragem, não confunda, tá? Então assim, o centro histórico de Mariana não foi atingido. Se tiver em Ouro Preto, vale a pena vir aqui em Mariana, conhecer mais um pouco da história de Minas Gerais e da história do Brasil, tá certo? Então pode vir, pode conhecer, porque Ouro Preto, Mariana são rotas muito legais. Se despedir desse vídeo aqui falando de Ouro Preto, aqui da cidade, do Centro Histórico de Ouro Preto, de Mariana também, que nós fomos lá, fizemos esse primeiro vídeo do Périplo Mineiro. Agora nós vamos fazer um pequeno vídeo também lá em Congonhas do Campo, que é uma outra cidade também com obras fantásticas de Aleijadinho, como essa daqui, ó, a Igreja de São Francisco de Assis, uma obra belíssima do estilo rococó, a última fase do barroco. Vamos fazer também um vídeo lá em Tiradentes e um vídeo em São João del Rei, e seguir até Belo Horizonte, que é a capital do estado, e contar um pouquinho mais da história do Brasil, da história de Minas Gerais, falar de história, geografia, história do Brasil, economia. Vai ser muito legal, continue acompanhando a gente aí. E conheça Ouro Preto, conheça Mariana, porque elas são com certeza rotas muito legais.